Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O que você faz pelo planeta? Você já mudou alguma coisa em sua rotina? As pequenas atitudes começam em casa e fazem muita diferença. Pense nisso. Fique agora com o resumo do programa de hoje. Veja como as bicicletas elétricas podem facilitar a sua vida. Conheça os projetos da ONG SOS Mata Atlântica, que trabalha para preservar este bioma. E assista a entrevista com o jornalista Dalmar Condes, editor do portal Envolverde. Quem é que nunca andou de bicicleta? Ou pelo menos tentou? Agora esse meio de transporte está de cara nova. Conheça as bicicletas elétricas. No Brasil, a bicicleta é o meio de transporte próprio mais popular das pequenas cidades. E estas somam cerca de 90% dos municípios brasileiros. Os grandes centros ainda estão engatinhando na adaptação para o uso das bicicletas, mas saltamos de 99 para 276 municípios com algum tipo de via para ciclistas. E tivemos um crescimento de pouco mais de 600 para 2.505 quilômetros de ciclovias de 2003 para cá. O Brasil tem uma relação com a bicicleta muito boa, sempre teve. Todas as classes sociais sempre tiveram bicicleta. Qualquer pessoa em algum momento da vida teve uma bicicleta. Uma nova categoria de bicicleta surgiu não para substituir, nem para tomar o lugar das magrelas convencionais, mas para inserir novos adeptos. É a bicicleta elétrica. A bicicleta convencional, a gente tem que pedalar o tempo inteiro, para qualquer lugar que você vá. Enquanto que a bicicleta elétrica, você tem ali 50% de ajuda, digamos assim. Então você pedala e acelera, você vai uma distância maior, fazendo metade do esforço. O Rogério é especialista em bicicleta elétrica. Ele utiliza esse meio de transporte todos os dias para trabalhar. Economiza tempo no trânsito e dinheiro, já que a bike gasta apenas 1 centavo de energia por quilômetro rodado. Além, é claro, de deixar de queimar combustível fóssil. Se você pedala junto, você pedala até 30 km. Se você só acelerar, cai para 15 km. E você pensou que a nossa equipe iria ficar fora dessa? O Rafa, nosso assistente, resolveu testar a bicicleta pelas ruas de São Paulo. E aí, Rafa, o que você achou da bicicleta? Eu achei bem interessante essa bicicleta porque você pode usar o motor dela para dependendo de onde você está andando. E se você quiser pedalar, você consegue pedalar também. E tem um diferencial que se você quiser ir trabalhar com ela, você não vai se esforçar tanto. Você pode usar uma roupa, se quiser ir de terno trabalhar, você pode ir de terno. Você não vai se esforçar nem suar tanto quanto numa outra bicicleta que você vai só pedalar. É prática? Bem prática. Esse meio de transporte não requer nenhum tipo de habilitação, mas é importante sempre seguir as leis de trânsito. Portanto, utilize corretamente as faixas, use sempre o capacete, dê sinal ao fazer conversões. Seja um ciclista consciente. No próximo bloco, conheça os principais projetos da ONG SOS Mata Atlântica, que cuida desse bioma que foi tão devastado. Continue aí. Você sabia que 55% das espécies arbóreas da Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, só existem nesse bioma? Observa-se também que 39% dos mamíferos dessa floresta também são endêmicos, inclusive mais de 15% dos primatas, como por exemplo o mico-leão dourado. Por isso, diga não ao desmatamento. Olho vivo, consumidor. Hoje, praticamente 90% da Mata Atlântica brasileira está destruída. Do que restou, acredita-se que 75% está sob risco de extinção total. Precisamos de atitudes urgentes de órgãos nacionais e mundiais de preservação ambiental. O Viver Sustentável está de volta e o assunto agora é a Mata Atlântica. Esse é um dos biomas predominantes do território brasileiro. Seu ecossistema é um dos mais ricos do planeta, mas hoje possui menos de 10% de mata nativa. Vamos conhecer agora alguém que trabalha pela conservação da Mata Atlântica.
A Mata Atlântica é um bioma presente na maior parte do nosso território. Atinge 17 estados brasileiros. Antes da devastação, ela acompanhava toda a linha do litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Nas regiões Sul e Sudeste, a Mata Atlântica chegava até a Argentina e o Paraguai. A biodiversidade de seu ecossistema é uma das maiores do planeta. A Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado porque a história do Brasil, a história do desenvolvimento do Brasil é a história da devastação da Mata Atlântica. Foi o primeiro bioma a ser explorado pelos europeus e desde então os diferentes ciclos de desenvolvimento fizeram com que a Mata Atlântica fosse reduzida drasticamente. Atualmente, o principal problema é a ocupação humana, a ocupação das cidades, o crescimento das cidades. Hoje, mais de 58% da população vive nesse bioma e depende de seus recursos. Entre 1990 e 1995, mais de 500 mil hectares foram devastados. Este ritmo de desmatamento é 2 vezes superior ao encontrado na Amazônia no mesmo período. Hoje, a Mata Atlântica é o segundo bioma mais ameaçado de extinção no mundo. Por outro lado, uma entidade tem somado pontos positivos na conservação e preservação desse bioma. A SOS Mata Atlântica é uma entidade brasileira, ambientalista. Ela foi criada em 1986 por um grupo de jornalistas, empresários, cientistas, com a missão de defender a Mata Atlântica. É um bioma dos mais ricos em termos de biodiversidade e dos mais ameaçados de extinção do planeta. A SOS Mata Atlântica realiza inúmeros projetos de proteção ao bioma. Juntamente com o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, fazem o monitoramento das áreas através do Atlas de Remanescentes Florestais, para analisar a situação da Mata Atlântica desde 1985. Nós também temos um programa de incentivo às reservas particulares do patrimônio natural da Mata Atlântica, em conjunto com a Conservação Internacional e a The Nature Conservancy, que visa incentivar a criação de novas reservas particulares, considerando que grande parte do que resta da Mata Atlântica está em mãos de particulares. E nós temos também um programa de restauração florestal, programa Clique Árvore, Florestas do Futuro, que é um trabalho grandioso para contribuir para a restauração de áreas que encontram-se degradadas. A Constituição Federal de 1988 coloca a Mata Atlântica como patrimônio nacional, assim como a Floresta Amazônica, a Serra do Mar, o Pantanal e a costa brasileira. Por isso, a derrubada da mata primária é proibida. Mas o bioma continua a ser devastado para dar lugar às cidades, plantações e outros meios de exploração não sustentáveis. Nós dependemos dos recursos naturais, dependemos da floresta para garantir a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida. É muito importante que as pessoas que vivem nas cidades, nos centros urbanos, também entendam essa relação com a floresta, porque a proteção dessa floresta é a nossa garantia de vida. Veja no próximo bloco a entrevista com o jornalista Dalmar Condes. Ele é editor do portal Envolvede e nos fala sobre mídia e meio ambiente. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: em que ano foi inventada a bicicleta? Letra A, 1791. B, 1805. C, 1891 ou letra D, 1914? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em que ano foi inventada a bicicleta. A resposta correta é letra A, em 1791, mas os pneus só foram aparecer quase 100 anos depois.
O Viver Sustentável está de volta para falar sobre mídia e meio ambiente. O entrevistado de hoje é o jornalista Dalmar Condes, editor do portal Envolverde. Ele nos fala sobre o papel da mídia na conscientização da sociedade e na conservação do meio ambiente. Na sociedade contemporânea, mais do que nunca, a mídia tem exercido influência na formação da opinião pública. E para falar sobre isso na área ambiental, nós estamos recebendo aqui hoje o Adalberto Marcondes, o Dalmar Condes, que ele é editor do site Envolverde, que é um site especializado em meio ambiente e também sustentabilidade. Ele foi também editor de jornalismo na área econômica de vários jornais e revistas importantes no país. Recebeu o prêmio Ethos de jornalismo em 2006 e 2008 e atualmente ele tem feito uma cobertura importante e interessante na região da Amazônia. Dá um prazer tê-lo aqui no Viver Sustentável. Para mim é um prazer enorme, o tema jornalismo ambiental e mídia ambiental para mim é fascinante. Eu acho que a mídia tem o papel de mostrar quais são os desafios para a construção de um futuro ambientalmente sustentável, né? A mídia precisa avançar, sair de um papel que é muito do século passado, que é de retratar a realidade, né? Cobrir a realidade olhando para o retrovisor, para passar, principalmente nessa questão ambiental, a cobrir a realidade olhando para frente. Olhando quais são os problemas que ações do presente podem acarretar no futuro e qual é o desenvolvimento, que tipo de coisas nós podemos fazer hoje para tornar o amanhã melhor. E você acha, Dal, que realmente a mídia tem exercido o seu papel, realmente nós temos resultado nesse sentido? E o que seria importante ser abordado na mídia ambiental? Olha, eu acho que a mídia melhorou muito do ponto de vista quantitativo a cobertura de temas relacionados ao meio ambiente. Ou seja, tem mais matérias publicadas em jornais, nas televisões, tem mais gente falando sobre isso. Inclusive tem mais links disso em economia, em outras pautas. Do ponto de vista qualitativo, eu acho que ainda falta gente, faltam profissionais mais capacitados a lidar com essa transversalidade da pauta ambiental e entender que as coisas não são tão simples. Elas têm aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos econômicos, né? Você tem alguns profissionais em jornais e em televisão que já estão trabalhando de uma forma mais sofisticada com isso, mas a gente precisa olhar para essa moçada que está entrando no jornalismo agora e pensar em como qualificar melhor essas pessoas para que elas possam trabalhar com esse jornalismo comprometido com o futuro e não só com o passado. Dalmar Condes, na sua opinião, qual foi a melhor notícia e a pior notícia neste ano de 2010 até esse mês, né, que nós estamos? Bom, a boa notícia foi a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Foi uma espera de 20 anos de tramitação no Congresso e finalmente o presidente da República sancionou a lei que vai começar a entrar em vigor por partes aí nos próximos meses. Essa política, ela praticamente muda a forma de se consumir e de se fazer negócios no Brasil. Por quê? Porque quem produzir alguma coisa vai ser responsável por todos os seus detritos. As pessoas vão perder aquela relação mágica com o lixo, né? Você bota num saquinho, põe na calçada, ele faz puff e desaparece. Isso não vai mais poder acontecer, você vai ter que ser responsável pelo seu resíduo até uma destinação final correta, né? Você vai ter o cara que te vendeu o produto como seu parceiro para resolver esse problema. Então, as grandes entidades representativas de classe já estão buscando soluções e os próximos anos prometem uma revolução nessa coisa de reciclagem, reuso, destinação correta. Inclusive com grande envolvimento do Poder Executivo. Com grande envolvimento do Poder Executivo, as prefeituras têm um papel fundamental nisso e estão cobradas na lei, né? Então, essa é a grande notícia do ano até agora. Do ponto de vista da má notícia, foram várias, né? A gente teve os desastres climáticos em Alagoas e Pernambuco,
que levaram à destruição de várias cidades, que deixaram famílias desabrigadas, que provocaram vítimas e que tiveram uma intensidade muito maior do que o que se espera em relação a grandes eventos climáticos naquela região. E que vem se repetindo, né? Primeiro nós tivemos desastres climáticos na região sul, principalmente Santa Catarina, depois nós tivemos Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade de São Luís do Paraitinga pagou um preço altíssimo por conta desses eventos extremos, e agora o Nordeste brasileiro. Isso, a gente tem que começar a entender isso de uma ótica um pouco mais abrangente na questão ambiental e de uma ótica que deve obrigatoriamente incluir as variáveis de mudanças climáticas. Não dá mais para a gente ficar ignorando e se perguntando, mas muda, não muda, está mudando, não está mudando? Bom, está morrendo gente, tem cidades sendo destruídas, se isso não for suficiente, o que é mais a gente precisa, né? Mas olha, é muito bom mesmo nós verificarmos que existe no mercado jornalistas como você, com consciência, profissional realmente, conhecedor, e nós agradecemos e gostaríamos de tê-lo mais vezes aqui no programa. Sempre que vocês quiserem. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá, você que trabalha todo dia correndo, sempre atrás do tempo, e você que tem uma série de atribuições, você já parou para pensar quantas vezes durante a tua semana de trabalho você tem tempo de parar, sentar e se preocupar com o que você vai se alimentar? Logicamente, você faz parte daquele grupo de pessoas que não tem tempo para pensar nisso. Então você deve consumir vários tipos de alimentos que são produzidos até na calçada, na rua. Por exemplo, o cachorro-quente, aqueles sanduíchezinhos de churrasquinhos e tudo mais. Logicamente que você deve ter até prazer em consumir um desses alimentos correndo, porque além de satisfazer, faz com que você não perca tempo. Mas não devemos deixar de pensar que muitos desses alimentos, conforme a própria vigilância sanitária tem nos alertado, muitos deles são preparados fora de normas higiênicas adequadas. Consequentemente, você poderá ser vítima de uma intoxicação alimentar que não é rara, causada por bactérias que provocam vômitos, diarreia, desidratação e, às vezes, pelo fato de você nem ter muito tempo para se proteger no sentido de se recuperar mais depressa, você pode acumular esse tipo de bactérias e você passa a ser um foco de produção de germes e passa a sentir-se mal sem saber por quê. Isso mostra que você está se intoxicando gradativamente por alimentos que são mal preparados, mas que são fáceis de se adquirir. Então tome cuidado na hora que você pedir o próximo cachorro-quente, comer o próximo churrasquinho, procure ver se você tem condições de se precaver melhor com aquele que é mais bem preparado. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. E o Viver Sustentável fica por aqui. Mas lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!